Boa noite, pessoal. Vamos lá para a nossa penúltima aula, né, do curso. Hoje eu vou tirar para fazer bastante exercício com vocês. E a última aula eu devo fazer mais um pouco de exercício e atender às dúvidas, ok? Vamos ver se está tudo certinho, né? Beleza. Parar de compartilhar, parar a apresentação. Então, está apresentando, vamos ver se está gravando. Você está apresentando para todos. Isso, você está apresentando para todos. Gravação também ok, né? Parar gravação. Então, parar gravação, está gravando. Vamos lá então. Então, para quem não puder ver a aula ao vivo, depois veja, eu vou fazer bastante exercício, já vai ajudar vocês na avaliação final, tá? Esse conteúdo dessa aula, então vejam ela, se dediquem bastante, que ela vai ajudar bastante na prova, tá? Vamos começar aqui então, né? Certinho. Tá aqui o PDF, você vira um monte de aba, já vai confundindo, né? Tá aí nosso livro, né? Então a aula de hoje, 18/6, eu marquei para começar aqui. Nós vamos começar nesse exercício aqui, ó, que é para determinar o valor de x, sendo que ele dá a área, né? É isso, né? Isso. A área do polígono é dada em parênteses. Em cada caso, determina o x. Então, vamos lá. Vamos dar um print aqui. Vamos fazer a letra C. Então veja bem, né? A área é 24. Então eu sei que o valor desse lado vezes esse lado vai dar 24. Daí onde eu vou tirar x vezes x mais 2, tá? Veja bem, é esse lado vezes esse para dar a área, o valor, né? Então esse x aqui vai multiplicar x e 2. Se eu fizer isso, eu acho o valor da área, que é 24. Então aqui eu vou ter que x ao quadrado mais 2x. O 24 vem para cá negativo, menos 24 é igual a zero. Veja bem, como um lado mede x, se eu encontrar algum valor negativo para x, não pode, né, gente? O valor de x é positivo, porque o x é a medida de um lado, né? Então a gente só tem uma resposta possível. Então vamos achar o delta aí, o valor do b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 24. Isso. Então multiplicando aqui vai dar 4 vezes, menos 4 vezes menos 24, vai dar 96. 96 com 4 dá 100. Então o delta deu 100. E aí a gente vai ter as raízes x1 e x2. Onde as raízes é menos o valor de b, então vai dar menos 2. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 100 é 10, sobre 2 vezes o valor de A. O A aqui no caso vale 1, né? X ao quadrado, então vai dar 2 vezes 1, 2. E aí a gente vai chegar às duas raízes. Menos 2 com mais 10, mais 8, dividido por 2, 4. Menos 2 com menos 10, menos 12, dividido por 2, menos 6.
O x não pode ser negativo, então o valor de x é 4. Se eu fizer aqui, ó, 4 mais 2, 6. 6 vezes 4, 24. Então tá certo. O valor do x aí é 4. Vamos para o próximo. Paralelogramo. A área 32. De novo, vamos dar o print aqui. E vamos levar o exercício lá para a nossa lousa virtual. Bom, esse F aí que eu marquei foi porque eu escolhi alguns exercícios mesmo para serem feitos, tá? Só um segundo, pessoal. Abre essa janela. Isso. Então vamos lá, fazer a letra F aí. Certinho. Bom, veja bem, a área do paralelogramo é base vezes altura, que é x. Então, eu vou ter que 2x vezes x é igual a 32, certo? Esse 2 aqui que está multiplicando vai dividindo, x vezes x, x ao quadrado. 32 dividido por 2 dá 16, então eu vou ter que o x é igual a mais ou menos 4. Ah, professor, não passa só o 2 como raiz? Veja bem, mais 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 ao quadrado também dá 16. Só que o x é o valor da altura. Não tem como ser negativo. Então, a gente vai desconsiderar o menos. Então, a resposta é mais 4. Vamos lá, um exercíciozinho melhor. Eu já deixei ele pré-pronto. Na verdade, acho que eu já tinha ele até resolvido. Mas vamos pegar ele aqui e vamos desenvolver ele. Do início. Eu só marquei no triângulo as partes que o enunciado já me deu. E aí a gente vai ler de novo e entender, né? Vamos ver um exercício já todo resolvido, não é tão legal, não. Tão contento. Pronto, então vamos resolver ele certinho. Vamos lá. Exercício 795 do livro. Vamos ler aqui então. Na figura temos um quadrado ABCD. Então, ABCD. Então, se é um quadrado, todos os lados têm o quê? A mesma medida. E eu chamei o lado desse quadrado de L. O tamanho do lado do quadrado eu chamei de L. Inscrito num triângulo PQR. Beleza. Se QC é igual ao lado do quadrado, então QC é igual ao lado do quadrado. De Q até C é igual ao lado do quadrado. Então, isso aqui é L, aqui também é L. RD mede 3 metros. RD mede 3 metros. A altura relativa a AB, relativa à base AB do triângulo PAB é igual a 4. Então, no triângulo PAB, a altura relativa desse triângulo é 4. Beleza? Só anotando as informações, tá, gente? E a área do triângulo PQR é 75. PQR. Veja bem, gente, só tem como a gente trabalhar com as informações que foram dadas, certo? Então, olha só. A informação que foi dada é a área, né?
Determine o lado do quadrado. Se eu tenho a área do triângulo, eu vou ter que usar ela para achar o lado do quadrado. Eu não tenho outra informação, só tenho informação da área, então eu vou ter que usar ela. Tá? A gente usa todas as informações. A área do triângulo vai ser o quê? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Quanto que mede a base? 3 mais L mais L. A altura eu não tenho. A altura vai sair daqui, ter mais essa parte aqui e chegar fazendo 90 graus, certo? Só que veja bem, então a altura é esse pedacinho de azul, que vale 4, e mais esse outro pedaço aqui, né? Só que esse outro pedaço aqui, ele tem a mesma medida que o lado do quadrado. Esse aqui. Então aqui também mede L. Então a gente vai ter que a base do triângulo mede 3 mais 2 L's, 3 mais 2 L, e a altura mede 4 mais L. E a área foi dada, vale 75. Então eu vou ter o seguinte: base 3 mais 2L vezes altura 4 mais L sobre 2. Esse 2 aqui que está dividindo, ele passa multiplicando, então ele vai vir para cá multiplicando 2 vezes, só que a área vale 75, então vai ser 2 vezes 75 igual a 150, tá? E agora a gente vai ter uma equação que tem uma variável só. Quando a equação tem uma variável só, a gente consegue resolver. E aí a gente vai achar o valor de L. E veja bem, eu falei que a gente só resolve equações com uma variável só. Existe sim como resolver equação com mais de uma variável. Uma equação única com duas variáveis, por exemplo. Só que não é tão simples, né? A gente utiliza, se for possível, equações diofantinas. Então, multiplicando aí, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes L, 3L. 3 vezes L, 3L. 2L vezes 4 mais 8L. Isso. 12 mais 3L, aqui vai dar 8L mais 2L ao quadrado, mais 2L ao quadrado. E esse 150 vem para cá, negativo. Isso é igual a zero. Então, a gente vai ter aí uma equação de segundo grau, onde ela é 2L ao quadrado, 3L mais 8L mais 11L, menos 150 com mais 12 dá menos 148, tá? Isso é igual a zero. E aí, a gente só resolve a equação de segundo grau e acha o valor do lado, tá? Eu vou pegar aqui agora, porque o nosso objetivo aqui também não é ficar fazendo as continhas não, tá? Já desenvolvemos tudo, vamos pegar o exercício que eu já deixei pronto agora, que ele vai trazer só as continhas no final, né? Onde a gente vai achar, então, resolvendo a equação de segundo grau, não, aqui eu não tinha nem armado a equação, fiz direto. Então, a gente vai ter que resolver a equação de segundo grau, o valor do lado dá 6. Né? Então, aqui, resolvendo esse aí, acha delta, acha as raízes, e uma das raízes que vai resolver o problema vai ser que o lado vale 6. Tá? Então, vale 6. E se a gente resolver lá, então vai ser o quê? Resolvendo, então a base ia dar 12 mais 3, 15. Vezes a altura, que é 4 mais 6, 10, sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. 15 vezes 2, 150 dividido por 2 dá 75, que é o valor que o exercício tinha dado para a área. Então, aí a gente consegue, assim, resolver esse exercício. É um exercício, assim, que, na verdade, ele não traz grandes contas, não. É só o fato da gente ler as informações e ir marcando ela
na ilustração e depois analisar. O exercício me deu só informação da área. Então, se o exercício me deu informação da área, eu tenho que utilizar essa informação para poder resolver o exercício, tá? Vamos para o próximo aí. Vamos lá, mais um. Beleza. Determine a área do retângulo nos casos a seguir, sendo a unidade de medidas o metro. Está falando que é metro, então né, a área vai ser em metro quadrado. Lembrando aqui, né, que quando a gente fala em medir a área, a gente está calculando quantos quadrados unitários que são determinados para preencher uma determinada, que são necessários para preencher uma determinada superfície. Já vou pegar aqui a A e a B, que nós vamos fazer as duas. Bom, vejam que eu estou fazendo assim boa parte dos exercícios do livro com vocês, tá? Pediu para determinar a área, é isso, né? Determinar a área do retângulo, né? Então, olha só, a área de retângulo é um lado vezes o outro, certo? Então, se eu tenho que a base aqui vale 15, a altura é 15 vezes esse valor desse lado, que a gente não tem, vou chamar de L. Só que o retângulo, os lados opostos têm a mesma medida e os ângulos internos, cada um medem 90 graus. Então, se aqui embaixo mede 15, aqui em cima também vai medir 15. E aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, eu acho o valor do lado e, consequentemente, eu vou achar a área, né? Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras, eu vou ter 17 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Vai dar 289, vou fazer direto. É igual ao valor da soma dos quadrados do cateto, né? L ao quadrado mais o outro lado mede 15, então vai ser 15 ao quadrado, que vai dar 225. Senhor Mauro ocupou espaço demais. Imagina um jeitinho, né? Esse 225 passa para cá, subtraindo 289 menos 225 vai dar 64. Então, 64 é igual ao valor do L ao quadrado. E aí, a gente sabe que um valor ao quadrado para dar 64 pode ser mais 8 e menos 8, certo? Só que o negativo, eu não posso ter um lado medindo negativo, então aqui vai ser 8. Acabou, Mauro? Não. Eu achei o valor do lado, certo? E aí a gente tem que a área, então, a área vai ser 8 vezes 15, né? Então, calculando o valor da área aí, 8 vezes 15 vai dar 120. Como que eu poderia fazer assim para o aluno entender mais fácil? 8 vezes 10 dá 80. Aí você guarda o resultado. E 5 vezes 8 dá 40. Somando 80 com 40, 120. Tá? O de cá, veja bem, pediu a área, de novo, eu tenho que determinar o valor desse lado aqui, então é 12 vezes o valor desse lado, que eu não tenho. Se eu recorrer aqui, vai ser um triângulo retângulo, né? Porque a gente está calculando a área em retângulos. Eu posso usar as razões trigonométricas, onde eu sei que o tangente de 30 graus, tangente é valor do cateto oposto, L, sobre o valor do cateto adjacente, 12, tá? Então,
L, tangente de 30 é igual a L sobre 12. Tangente é cateto oposto sobre o valor do cateto adjacente. Só que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou ter que raiz de 3 sobre 3 é igual a L sobre 12. Esse 12 que está aqui dividindo, ele vem multiplicando. 12 dividido por 3 dá 4, então é 4 raiz de 3. Então, o lado vale 4 raiz de 3. Olha só, 12 ele vai figurar aqui, simplifica com 3 dá 4, 4 raiz de 3. Certo? Beleza. E a área? Então, vamos achar o valor da área. Então, cadê minha pontinha? Sumiu. Então, eu vou ter que a área vai ser igual a 12, que é isso aqui, vezes o valor do lado, que é 4 raiz de 3, que a gente acabou de encontrar. Então, vai dar o quê? 48 é raiz de 3. Gente, se a unidade de medida está em metros, então a área é em metros quadrados, tá? Não vamos esquecer de colocar a unidade de medida, não. Legal, né? Vamos para o próximo aqui. Certinho. Vamos ver. Tem que conferir, porque senão a chamada cai, né, pessoal? Isso. Beleza. 797. 797. Vamos dar print aí, então. Determine a área do paralelogramo. Lembrando que paralelogramo é base vezes a altura, né? Então vamos dar um print. De novo. Obviamente que nós vamos ter que usar aqui o seno de 30, mas não precisa não, a gente sabe. Já vou fazer um traço aqui dividindo, né, para não roubar os espaços. Bem retinho, ficou uma maravilha. Ai, ai. Então, eu tenho que... a área do paralelogramo é base, que vale 7, vezes a altura, que eu não sei. Vamos pôr aqui um Hzinho. Só que o paralelogramo tem os lados opostos paralelos e da mesma medida. Então, se aqui vale 5, aqui também vale 5. Vale 5. E aqui a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo de hipotenusa 5 e a base 3. E a gente acha a altura. Então, eu vou ter o seguinte. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais altura ao quadrado. Então, eu vou ter 25 é igual a 9 mais altura ao quadrado. O 9 passa subtraindo, 25 menos 9 dá 16. Eu vou ter que altura ao quadrado é igual a 16. E, obviamente, então, a altura vai medir 4 metros. Vamos ver se a unidade de medida está metro aqui mesmo. Qual que é? Nem lembro. É esse aqui, né? Sendo metro a unidade de medida, beleza? Então, aí a gente fez a letra A. Vamos para a letra B, né? A letra B, veja bem, eu tenho a base, tem esse lado aqui do paralelogramo e preciso encontrar a altura. E ele me deu aqui um ângulo de 60 graus. Então, olhando por esse ângulo aqui, eu tenho que relacionar
a altura com a hipotenusa. Só que olhando esse lado aqui, a altura é o cateto oposto. Então a gente sabe que relacionar cateto oposto com hipotenusa tem que ser o seno. Então, seno de 60 graus vai ser cateto oposto ao ângulo, que é a altura, dividido pelo valor da hipotenusa, que é 10, né? Então, repara que eu iniciei aqui tendo a base e faltando a altura. Só que se o exercício me deu a informação desse ângulo, eu vou usar essa informação para achar a altura, que é o que me falta, né? É base vezes altura, a área de um paralelogramo. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é igual a altura sobre 10. O 10 aqui passa multiplicando, está dividindo bem multiplicando, e o 10 simplifica com 2, dá 5. Então, a altura vale 5 raiz de 3 metros. Isso, o valor da altura. Mas veja bem, o exercício pediu o valor da área. Ok? A área é base vezes a altura. Então, a gente vai ter a base, que é 18, vezes a altura, que é 5 raiz de 3. E a gente vai ter 18 vezes 5, vão dar 120, né? 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 8 dá 90, desculpa, tá, gente? 5 vezes 10 dá 50, 5 vezes 8 dá 40, então dá 90. 90 raiz de 3 metros quadrados, essa área aqui. Olha só, acho que eu cometi um pequeno deslize aqui, né? Porque no lado aqui eu achei o valor da altura e parei o exercício. Não façam isso. O exercício pediu o valor da área, tá? Aí a área aqui também vai ser base vezes a altura. A base vale 7. E a altura que a gente achou vale 4. Então vai dar 28. Isso, né? 4 vezes. Dá 28 metros quadrados a área aqui. Exercícios bem simples, mas quando vocês forem trabalhar com seus alunos, trabalhem bem nisso, para eles entenderem principalmente o que significa o conceito de área e aprenderem as contas também, mas é muito importante que você aprenda os conceitos, tá? Sete, 9, 8. Acho que aqui eu me empolguei nele. Marquei para fazer A, B, C, D. E e F. Determine a área dos triângulos a seguir. Vamos lá então, né? Vamos por atacado. A gente espreme lá que dá certo no final. Certinho. Então vamos lá. É isso aí. Então vamos lá, letra A. Vamos dividir os espaços aqui e tomara que caiba. Base vezes a altura. Veja bem, Mauro, eu tenho que achar a altura aqui, saindo daqui, chegando até aqui, fazer 90 graus? Não. Ok? Não precisa. Por quê?
Se eu considerar esse lado aqui, saindo daqui até chegando aqui, saiu então de um vértice, chegou ao lado oposto fazendo 90 graus, eu posso confirmar que esse lado é a altura e o 8 é igual à base. Como se eu girasse esse triângulo retângulo, eu vou girar ele e vou deixar ele em pé, ficando o 8 na base e a altura virando e o lado virando a altura, ok? Então o que eu vou fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, vou achar o lado que vai ser a altura e fazer base vezes a altura, tá? Então eu poderia aproveitar esse lado aqui como sendo a altura, né? Tá aqui nosso ângulo de 90 graus. E aí então aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter hipotenusa 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais L ao quadrado. E aí agora a gente vai resolver, né? A gente vai ter aí 17 ao quadrado, que vai dar 289. 289. E aí a gente vai ter que isso aí vai ser igual a 8, perdi a ponta, a 8 ao quadrado, que dá 64, mais L ao quadrado. E aí a gente vai ter 289 menos 64. Então isso aqui vão dar 225, tá? É igual ao valor do lado ao quadrado. E aí a gente vai ter aqui que então o lado vai valer 15. Então, o lado vale 15 metros, que é a altura, né? Então a altura que é igual ao lado que a gente achou vale 15. E aí então a gente vai ter que é base 8 vezes a altura, que é 15. O exercício pediu a área, vamos finalizar ele. Então a área é base 8 vezes a altura, que mede 15 dividido por 2. Tá? Simplifica aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 15 dá 60. Então a área vale 60 metros ao quadrado. Ok? Vamos para o próximo. Interessante. Aqui a gente sabe que esse triângulo aqui a gente precisa de achar a altura, né? Só que veja bem, ele é isósceles porque tem dois lados com a mesma medida. Então eu sei que no triângulo isósceles a altura relativa à base divide o lado ao meio. Então aqui eu vou ter de novo um triângulo retângulo. Eu já sei que a altura aqui vai dar 8, mas vamos calcular. Onde que se eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou achar o valor da altura. Então, hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, é igual a h ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Esse 36 vem subtraindo, 100 menos 36 dá 64, é igual a h ao quadrado. Da onde a gente tira que a altura vai valer 8 metros. Então veja bem, a altura vale 8 metros. Mas e a área? A área é o valor da base, que é 12, vezes a altura que a gente acabou de achar, que é 8, sobre 2. Tá? E aí, ó, posso simplificar, né? Ó, 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 12, 48. Então a área desse triângulo é 48 metros quadrados. E aí o mais fácil, né, gente? O último triângulo aí ele é equilátero, tem 3 lados com a mesma medida. Então é um triângulo equilátero. E aí a gente tem uma fórmula para a área exclusivamente de triângulo equilátero. Eu vou pôr aqui 3. Ficou feio. Vamos apagar. Toda vez que eu ponho aqui assim, área e ponho 3 tracinhos, um igual para cada lado, é porque é de triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero é dada pelo valor do lado ao quadrado, raiz de 3
sobre 4. O lado vale 8. Então, a área vai ser 8 ao quadrado, 64. Raiz de 3 sobre 4. Tá? Simplificando aí, a área vai dar 6 dividido por 4 dá 1, sobra 2. 24 por 4 dá 6. 16 raiz de 3 metros quadrados. Esse é o valor da área. Ok? E vamos para o próximo. Eu marquei mais esses aqui para fazer. A mesma ideia, economizar espaço para caber lá. Não, para que isso aí, gente? Mas o que é isso? Preciso dessas informações aqui também não. Tira. Deixa só o que precisa. Aí. Show. Vamos lá. De novo. Vamos lá. Letra D. Eu preciso da altura aqui. Tá? Preciso da altura. E aí, se esse ângulo é 90 graus, o ângulo de cá também. Certo? E aí, então a gente aplica o teorema de Pitágoras e acha a altura, né? Nesse triângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, 6 ao quadrado, 36, mais 4 é igual a 4 ao quadrado, 16, mais altura ao quadrado. Isso, 36 é igual a 16 ao quadrado, mais altura ao quadrado. Esse 16 aqui vem para cá, subtraindo, 36 menos 16 vão dar 20. Então, eu vou ter que 20 é igual a altura ao quadrado. Então, a altura é igual a raiz de 20 metros. Essa altura ela poderia ser um pouco simplificada, né? Como 2 raiz de 5. Mas vamos deixar assim mesmo, não tem problema não. E aí, então, a área é o valor da base. Calma aí. Não tão cedo, né, jovem? Eu tenho que achar agora. Eu achei a altura que vale raiz de 20. Mas eu tenho que achar esse outro pedaço da base aqui, ó. Tá? Então eu tenho que achar esse outro pedaço da base. Risca esse pedacinho aqui. Esse exercício vai ser um pouquinho maior. Então, eu achei a altura. Agora eu tenho que achar esse outro pedaço da base que eu destaquei aqui. E aí, para eu achar esse outro pedaço da base, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras aqui, ó. Onde aqui mede raiz de 20, aqui 3 raiz de 5. Então,
hipotenusa ao quadrado, 3 raiz de 5 ao quadrado vai dar 9 vezes 5 é igual raiz de 20 ao quadrado dá 20, mais esse pedacinho da base aqui, bzinho ao quadrado, certo? Isso. Então aqui vai dar 9 vezes 5, 45, e de cá vai dar 20. O 20 passa subtraindo. 45 menos 20 dá 25, é igual ao bzinho ao quadrado. Então quer dizer que esse pedaço da base que está faltando mede 5. Esse pedacinho aqui mede 5. Então a área do triângulo aqui, desse primeiro triângulo que a gente está calculando, da letra D, a área vai ser o valor da base, que é 4 mais 5, né? 4 mais 5 dá 9. Base dá 9 vezes a altura, que é raiz de 20, sobre 2. Aí daria para simplificar, né? Porque 20 é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2, então 2 ia cancelar com 2 aqui, dá 9 raiz de 5. Então a área simplificada aí dá 9 raiz de 5 metros quadrados, ok? E aí a gente vai continuar fazendo a área aí da mesma forma, tá, gente? Esses aqui vai usar as razões trigonométricas de 30 e de 60, ok? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, nós já fizemos bastante exercícios, ok? Não tem ninguém agora na aula ao vivo, então eu vou pausar, vou encerrar a aula, até porque não tem ninguém ao vivo mesmo. Vocês já têm conteúdo suficiente para ver e estudar. E na aula seguinte, que vai ser a última, antes da prova, a última e antes da prova, eu faço mais um pouco de atividade e tiro dúvidas, ok? Então é isso, vou encerrando por aqui.